Juju. Olá, turma. Muito bom dia. Seja bem-vindo à continuação aí da aula de potenciação. Como você sabe, eu me chamo Pedro Vitor, sou seu professor de matemática e na aula de hoje a gente vai continuar o que estávamos vendo aí nas aulas anteriores, falando aí sobre potenciação. Quem me acompanha hoje é a professora Tânia, tá aqui de verde também, igual o pai, certo? Estamos de esperança. Já já eu passo a palavrinha para ela dar as boas-vindas aí para vocês, certo? Como você sabe, o nosso sistema de aula é um sistema de aula digital, onde você pode assistir e acompanhar aí a nossa aula através do celular, do computador ou da televisão, tá bom? Se você está assistindo a gente aí ao vivo agora pela TV, na telona da sua casa, tá? Eu vou pedir aí para você baixar o nosso app, o nosso aplicativo, que Cleitinho vai colocar aí 2 QR Codes na sua telinha, certo? Para você fazer o download do aplicativo. Então, como eu sempre aviso para você, pega seu celular, abre na câmera e coloca lá no QR Code do seu sistema operacional, seja ele Android ou iOS. Belezinha? Eu fico imaginando, professora, a evolução da tecnologia, né? Meu amigo, 20 anos atrás não existia nem celular direito, né? Quem tinha acesso a celular eram poucas pessoas. E hoje a gente tem um códigozinho na TV que a gente coloca o celular. Então a tecnologia está aí, certo? Para favorecer e lhe ajudar com a educação, certo? Então, uma dica aqui do professor antes da gente iniciar a nossa aula: aproveita aí a tecnologia de uma forma legal, certo? De uma forma que você venha a utilizar para o benefício, para que você possa crescer aí em relação à educação. Belezinha? Então, baixa o aplicativo aí, fala com a gente no chat, a gente fica bastante feliz aí com cada comentário de vocês, tá bom? O último aviso, antes da gente começar aí, dar início à nossa aula de hoje, é sobre o nosso canal no YouTube, tá bom? Se inscreva lá no canal, ative os sininhos lá das notificações, para que você fique por dentro aí de toda a aula que serão postadas, tá bom? Então, você está assistindo essa aula aqui, daqui a pouquinho, vai lá no canal no YouTube, essa aula já vai estar disponível para você. Então, tem uma playlist lá do 8º ano, você vai clicar na playlist do 8º ano, tem todas as aulas por ordem cronológica, não só as aulas de matemática, mas também de todas as outras disciplinas, certo? Então assiste lá, você pode assistir no momento que você quiser, dá pausa, certo? Faz as suas anotações, revisa os conteúdos, você tem acesso também às playlists das séries anteriores, tá? Que eu sempre falo que é importante você dar uma passadinha lá e dar uma olhada, beleza? E aí, no aplicativo também tem os planos de aula, as fichas de exercícios, que você pode ter acesso aí e praticar. E na dúvida, fala com a gente lá nos vídeos do YouTube, fala com a gente aqui no chat ao vivo, envia aí e mostra ao teu professor. Tem uma turma aí grande disponível para te ajudar, beleza? Vou passar a palavrinha aqui para a professora Tânia, para ela dar as boas-vindas aí para vocês e a gente começar a nossa aula de hoje. Oi, turma. Olha, não esqueça, essa aula é show. As aulas de Pedro sempre é show. Mas não esqueça que sempre tem ligações com outros assuntos. Por quê? Porque matemática, quando a gente vê uma coisa que é mais complicada, não. Aquilo ali existe para facilitar, como o Pedro falou na aula anterior. Se você não assistiu, vai lá no YouTube e clica. Ou dentro do aplicativo, né? Porque no aplicativo, os dados é do aplicativo, não gasta seus dados. Vamos lá, Pedro? Show de bola. Zero internet vai gastar sua, beleza? Baixa lá o aplicativo, você assiste a aula com os dados aí da Prefeitura do Recife. Belezinha? Vamos relembrar aí o que a gente viu na aula anterior, certo? Agora lembre, essa partezinha aqui é uma revisão, tá bom? Então, depois dessa revisão, a gente continua aí o assunto, beleza? Então, ó, a gente viu que potenciação, ela é a multiplicação de termos iguais. A gente vai multiplicar o valor que está na base
quantas vezes for o valor que está no expoente. Então, eu tenho aqui, ó, 3 elevado ao quadrado, eu vou repetir o 3, multiplicando ele 2 vezes. 3 vezes 3 é igual a 9. Eu tenho aqui 2 elevado à quinta potência, e aí eu vou repetir o 2 quantas vezes? Vou repetir o 2 5 vezes, certo? Então, repetindo aí o 2 5 vezes, eu vou ter aí, ó, 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, que vai dar igual a 32. Beleza? Então, generalizando, a gente tem aí, ó, a base, que a gente viu isso aqui tudo na aula passada. A gente tem aí o valorzinho do expoente e a gente vai repetir o valor da base quantas vezes for o expoente, certo? Essa é a definição aí de potenciação, e esse resultado que a gente encontra aqui ao multiplicar, ele é chamado de potência, ou apenas o resultado. Vimos também que quando o expoente ele for 0, o resultado sempre será igual a 1. Vimos também que quando o expoente é 1, o resultado aí da potenciação vai ser ele mesmo, porque a gente, pela definição, né, viu que a gente repete a base quantas vezes for o expoente. Então, se o expoente é 1, a gente vai repetir aí a base apenas uma única vez. Belezinha? Depois, a gente viu aí que quando a base for 0, o resultado vai ser 0, certo? Nota que eu vou repetir o 0 aí um bocado de vezes, né? 0 vezes 0, não importa a quantidade, o resultado sempre vai dar igual a 0. E vimos também que quando a base for 1, não importa o valor do expoente, o resultado vai ser igual a 1. Show de bola? Definimos aí potenciação, generalizamos, falamos aí de algumas definições especiais, beleza? Principalmente, galera, a parte aí de quando o expoente ele é 0, certo? Então, por definição, não esquece, todo número elevado a 0, ele é igual a 1. E isso, por definição, se torna verdadeiro para que as propriedades da potência se tornem verdadeiras, que é o que a gente vai ver ainda hoje, certo? Vimos aí a parte da base negativa, certo? Então, quando a base for negativa e o expoente for ímpar, a gente viu aí que o resultado ele é negativo, através dos jogos de sinais aí, né, em relação aos sinais de subtração. E vimos que quando a base é negativa e o expoente ele é par, o resultado ele é positivo. E aí eu fiz uma observação bastante importante, que foi o seguinte: a gente viu que temos mais duas situações quando a base aí ela é negativa, certo? A primeira situação é quando a base for negativa, expoente par ou ímpar, com os parênteses, e base negativa, expoente par ou ímpar, sem os parênteses. E aí a gente viu que sem os parênteses, não importa se o expoente é par ou ímpar, o resultado dele é negativo, certo? Então, das 4 situações, apenas uma vai nos dar um resultado positivo, que é a base negativa com expoente par e dentro dos parênteses. Belezinha? Certinho? Então, temos aqui, ó, o resultado negativo e o resultado positivo. Show de bola? Vimos também a parte das potências de base 10, certo? Quando a gente tem aí, ó, 10 elevado à terceira potência, aí a gente resolveu, mas definimos lá e classificamos da seguinte forma: a quantidade que está no expoente vai ser a quantidade de zeros que a gente vai colocar. Isso quando o valor ele for positivo. Então, eu tenho aí, ó, que 10 elevado ao cubo é igual a 10 vezes 10 vezes 10, certo? Que é igual a 1000, beleza? E a gente tem que 10 elevado a menos 2, tá? Agora o expoente ele é o quê? Negativo, belezinha? Como o expoente ele é negativo, aí você vai pensar da seguinte forma: ou você conta a quantidade total de zero, tem que dar o valor que está no expoente, certo? Claro, o módulo dele, né, o valor positivo, ou a quantidade de números que está aí depois da vírgula, certo? Observa, 10 elevado a menos 2 é igual a 0,01. Note que a quantidade de números que tem depois da vírgula
é igual a 2. E note que a quantidade de zero no número total aqui também é igual a 2. Então, você pode utilizar um dos dois aí artifícios para transformar uma potência de base 10 com expoente negativo em um número decimal. Certinho? E na aula de hoje, isso aqui tudinho foi o que a gente viu na aula passada, tá? Por isso que eu falei rapidão, certo? E na aula de hoje, a gente vai estudar aí as propriedades da potência, certo? A primeira propriedade é a multiplicação de potência de mesma base, certo? Note o exemplo que eu estou dizendo aqui, tá? Que está aí de azul, e note a definição da propriedade, tá? Ó, multiplicação de potências, beleza? Uma potência e outra potência de mesma base, ó, base 10 e base 10. A gente vai definir essa propriedade através dos conhecimentos que a gente adquiriu na aula passada, certo? Então, veja só, 10 elevado ao cubo, isso aqui é igual a 10 vezes 10 vezes 10. Vou repetir o 10 aí 3 vezes, certo? Então, esse 10 elevado ao cubo é igual a esses três números 10 aqui. Esse vezes daqui, eu vou colocar ele aqui, ó. Esse vezes é esse vezes. E agora eu vou resolver 10 elevado à quarta potência. Então, 10 elevado à quarta potência, eu vou repetir o 10 aí quantas vezes? 4 vezes. Tá aí os 4. Agora, observe que nessa situação que eu tenho aqui, eu tenho aí quantos números 10? Eu tenho um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números 10, certo? Então, se eu tenho 7 números 10, eu posso escrever essa multiplicação aqui todinha como uma potência. Vai ser 10 elevado a quanto? Elevado a 7. Quanto é 10 elevado a 7? 10 vezes 10 aí, 7 vezes. Beleza? Então, nessa multiplicação aqui de 10 elevado ao cubo vezes 10 elevado à quarta, o resultado deu quanto? 10 elevado à sétima potência. Observe o que foi que aconteceu para a gente sair desse caso aqui para esse caso aqui de baixo. Tá? Eu peguei a mesma base, que é 10, e coloquei aqui embaixo. E o 3 com o 4 virou o quê? Virou um 7. O que foi que eu fiz com o 3 e com o 4 para virar um númerozinho aqui 7? Certo? Essa é a definição aí de multiplicação de potência de mesma base. Tá bom? Eu repeti a base, que é 10, que são iguais, e fiz o que com os expoentes? Somei os expoentes. 3 mais 4 é igual a quanto? É igual a 7. Então, na multiplicação de potência de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes, certo? Sempre que você encontrar aí uma potência de mesma base, você faz esse cálculo aí, beleza? Agora, claro, pode acontecer casos em que o expoente ele seja negativo. Aí você tem que saber aí as operações com números inteiros, certo? Que os alunos, né, professora Tânia, têm uma dificuldade gigante, certo? É por isso que eu digo para você, dá um pulinho lá na playlist do 7º ano, certo? E assiste lá a aula de números inteiros, de operações com números inteiros, certo? Como é que eu efetuo aí menos 3 mais 7, certo? O que é que está acontecendo com esses números? Dá uma revisada lá, porque você vai utilizar aqui nessa aula de propriedades da potência, beleza? Divisão agora de potência de mesma base, certo? Na divisão de potência de mesma base, a gente vai efetuar aí a mesma ideia, certo? Eu tenho aqui, ó, 10 elevado à oitava potência, dividido, tá vendo aqui o tracinho, ó? Dividido por 10 elevado à quinta potência, certo? Então, ó, se eu tenho 10 elevado à oitava potência, eu vou repetir aí o 10, quantas vezes? 8 vezes multiplicando. Então, tá aqui, ó. Tome um mod de 10 aí para você, certo? Tudo isso vai ser dividido por 10 elevado à quinta potência. Como é que eu resolvo aí 10 elevado à quinta potência? Vou repetir aí o 10 5 vezes. Tá aí.
Note que eu tenho uma divisão, né? Se eu tenho uma divisão, tá? 10 dividido por 10 dá igual a quanto? Dá igual a 1. Por isso que a gente pode fazer o tube-tube, né? Fazer o cancelamento aí desses números. Então, eu posso dividir aqui, ó, esses 5 números 10 com esses 5 números 10 aqui, certo? O que foi que sobrou? Sobrou 1, 2, 3 números 10, certo? E 10 vezes 10 vezes 10, isso nos dá igual a 10 elevado a que potência? Terceira potência. Observe o que foi que a gente fez aqui. Eu tenho a divisão de potência de mesma base. Eu repeti a base, que é 10, e os expoentes, que eram 8 e 5, virou 1, 3. O que foi que eu fiz com o 8 e com o 5 para virar um 3? Eu subtraí os expoentes. Então, na divisão de potência de mesma base, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Belezinha? Até aí tudo bem. Duas propriedades aqui a gente já viu, certo? Vou passar a palavrinha aqui para a professora Tânia, certo? Para ela fazer aí algumas considerações em relação à aula e a gente continua aqui com as propriedades. Olha, gente, que interessante, né? Esse quadro que Pedro colocou ali está mostrando que ele cancelou a quantidade de 10. Por quê? Porque o resultado de 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vai dar 100 mil. E embaixo a mesma coisa. Então, para vocês nunca esquecerem, qualquer número dividido por ele mesmo sempre vai dar 1. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes é muito comum colocar uma letra grega, por exemplo, que você não conhece, dividido por ela mesma. Ah, mas eu não sei o que é isso. Não tem problema. Se você entende esta propriedade, qualquer número dividido por ele mesmo é igual a 1, isso aí você tira de letra. Por que eu estou falando isso? Porque é exatamente essa propriedade que faz com que seja verdadeira essa questão da potência que Pedro maravilhosamente explicou para vocês. Bora lá, Pedro. Show de bola. Então, entenderam aí, né, pessoal? Não é só apenas o número 10, mas como qualquer número, certo? Pratique bastante essa ideia aí do cancelamento, certo? Porque isso vai adiantar muito e você vai achar a matemática mais interessante. Porque quando a gente tem aí o produto, né, de alguns números dividido pelo produto de outros números, a gente vê muito isso, né, professora? Quando a gente está estudando, por exemplo, análise combinatória, que você vai estudar lá no seu ensino médio, certo? Você tem aí o produto de muitos números lá na combinação, dividido pelo produto de muitos números também. Então, você pode efetuar aí o cancelamento desses números, simplificando aí a fração, beleza? E isso também vem da ideia da simplificação de fração que você vê lá no sexto ano. Então, veja como tudo está interligado, certo? Às vezes você pode aprender, né, um determinado assunto, mas como lhe falta a base, você não consegue evoluir, certo? Então, sempre o pessoal diz que o tal assunto é difícil, mas não é aquele assunto especificamente. É a continuação dele que vai te transportar para assuntos de matemática que você deveria ter visto aí em séries anteriores, certo? Então, é por isso que eu sempre falo para você do YouTube, para você assistir aí as aulas das séries anteriores lá nas playlists, tá bom? Terceira propriedade, a gente tem aí a potência de potência. Eita, Pedro, ficou muito estranho isso aí. Eu tenho aí, ó, uma potência, que é 10 elevado ao cubo, elevado ao quadrado. Ou seja, é uma potência de uma potência, certo? Como é que a gente vai para resolver isso aqui? Volta para mim aqui, Cleitinho, por favor, veja. Eu tenho aqui, ó, 10 elevado ao cubo, elevado ao quadrado, certo? Então, imagina aí que o 10 elevado ao cubo é a base, tá? E o 2 é o expoente. Como é que eu aplico a definição de potenciação? Eu vou repetir a base quantas vezes for o expoente, certo? Então, eu vou repetir aqui, ó, 10 elevado ao cubo, quantas vezes? 2 vezes, que é o valor do expoente. Então, eu tenho aqui, ó, 10 elevado ao cubo, vezes 10 elevado ao cubo.
E agora eu transformei aqui, ó, o 10 elevado ao cubo elevado ao quadrado, eu transformei em uma multiplicação de potência de mesma base, certinho? Observou que da terceira propriedade a gente passou para a primeira propriedade, certo? E note que se eu tenho 3 e o 2 aqui, eu repeti o 3 quantas vezes? 2 vezes, né? 10 elevado ao cubo vezes 10 elevado ao cubo, certo? Então, observe o que é que a gente tem aqui, tá? Lembra no comecinho da aula de potenciação, que a gente transformou aí, foi primeiro para a ideia da multiplicação, quando eu tinha lá 5 vezes 2, eu podia escrever 5 mais 5, ou 2 mais 2 mais 2 aí, 5 vezes, certo? Foi o que a gente acabou de fazer aqui. Transformando aqui para a primeira propriedade, o que é que a gente tem? A gente tem que, na primeira propriedade da potência, na multiplicação de potência de mesma base, eu vou repetir a base e somar os expoentes. Então, repete a base, que é 10, e 3 mais 3 é igual a quanto? É igual a 6. Agora, pensa comigo o que é que a gente está fazendo aqui. E eu acabei de dizer quase agora o que a gente está fazendo. Para sair daqui e chegar aqui, o que foi que a gente fez com o 3 e com o 2? A gente efetuou a multiplicação desses números, tá? Pode notar aqui, ó. O 3, a gente repetiu ele 2 vezes. Pedro, quer dizer que eu podia fazer assim, ó, nessa questão, inverter aqui, colocar o 2 para dentro e o 3 para fora, e fazer 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado? Poderia. Porque lembra que na multiplicação de 3 vezes 2, eu posso fazer 3 mais 3 ou 2 mais 2 mais 2. Certinho? Então, eu tenho aqui, ó, que na potência de potência, eu vou repetir a base, certo? E multiplicar aí os expoentes. Belezinha? Tranquilo aí, de boa? Essa foi a ideia aí das multiplicações de potências de mesma base, certo? Vou passar a palavrinha aqui para a professora Tânia, para saber se ela tem alguma consideração aí a fazer sobre essas propriedades. Eu vou falar para você, aluno. Às vezes, o ritmo de compreensão é diferente de aluno para aluno, tá? Então, se essa passagem que Pedro colocou aí, você ainda tem alguma dúvida, o que você faz? Você pega essa potência 10 à terceira e faz exatamente aquilo que foi mostrado nessa mesma aula pelo professor Pedro anteriormente. 10 vezes 10 vezes 10, vezes, qual é a outra? 10 à terceira. Então, vezes 10 vezes 10 vezes 10. E aí você vai para o primeiro caso, que é o caso mais simples. Então, você tem 10, 6 vezes, multiplicado por ele mesmo, então vai ser 10 elevado à sexta. É claro que é mais simples fazer 3 vezes 2, tá? Multiplicar ali as potências. Mas se você, na hora, está inseguro, faça do seu jeito, porque todos os dois jeitos vai levar ao mesmo resultado e está certo. E o seguinte, você vai passar para a fase seguinte com relativa facilidade, sem nenhum problema. O ritmo é seu. Se seu colega já entendeu e vai mais rápido, não tem problema. O que importa é você chegar no seu objetivo. E aí, professor Pedro? Show de bola, professora. Sem pressa, cada um tem o seu tempo aí. E outra coisa bastante importante, você agora, com o término dessa aula, você pode aí criar, certo, as suas situações. Você pode criar as suas questões. Um dia desse eu peguei aí meu filho, o mais novo, fazendo questões para o mais velho responder. E você, se você não tem um irmão, você faz para você responder. Então, tipo, eu posso colocar quanto é 2 elevado à sétima potência vezes 2 elevado ao quadrado. Aí você vai lá e aplica a primeira propriedade. E aí você vai testando também com todas as outras propriedades. Belezinha? Eu vou me despedir por aqui, certo?
Vai vir aí 2 professores maravilhosos, que inclusive estão de verde também, o bonde dos verdes hoje, certo? E a gente se encontra aí na nossa próxima aula. Um cheiro no seu coração e tchau, tchau. Cleitinho, corta pra Tânia para dar o tchau também. Tchau, turma.